Palavra do Senhor no Salmo 79. Salmo 79. Quem já encontrou? Glória a Deus. Eu gostaria da gente ler o verso 9. O salmista traz um pedido aqui para Deus. E ele diz assim: assiste-nos, ó Deus, e o que mais? E Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Amém? Então, nós olhamos aqui e vemos que Deus, ele tem um jeito especial de perdoar pecado. Por causa do amor. Deus perdoa os nossos pecados por amor do seu nome. E muitas vezes a gente fala assim: olha, eu vim para Deus pela dor. Nunca nós viemos a Deus pela dor, sempre pelo amor. Então o salmista diz: nos perdoa o pecado, está escrito por amor na sua Bíblia? Por amor do teu nome. Então sempre Deus tem esse jeito especial de ser e de perdoar pecado por amor. Então ele perdoa o nosso pecado porque ele nos amou. E o profeta Isaías, ele faz uma comparação quando Deus perdoa o nosso pecado. E eu gostaria que vocês fossem no primeiro capítulo do livro de Isaías. Ele vai falar como era a nossa condição antes de Deus perdoar o nosso pecado. Nós somos pecadores? Somos. Precisamos de perdão? Precisamos, né? Isaías 1. Capítulo 1. Então tem uma situação aqui que o povo chega para Deus em pecado, né? Começando do verso 15, ó. Ele diz assim, ó. Quem encontrou o profeta? Tá aí? E o Afonso está aqui hoje, hein, Afonso? Glória a Deus, né? Que bom, né? Então, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que o vosso pecado seja como a escarlata, eles se tornarão de que jeito? Brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, essa é a nossa situação diante de Deus. Nós pecamos e Ele fala assim para nós: vinde perante ao Senhor, mesmo que os nossos pecados sejam de que jeito? De que jeito? Vermelho. Vai ocorrer o quê? Com o perdão de Deus, eles vão se tornar brancos como a neve. Então, quando nós chegamos diante do nosso Deus, nós já vamos diante de Deus sabendo que o nosso Deus é um Deus que perdoa pecado. Porque senão, gente, não teríamos chance.
Nenhuma. Porque todos nós já nascemos em pecado. Em pecado, o salmista diz, ó, a minha mãe me concebeu em pecado. Todos nós somos pecadores. Mas há um Deus que perdoa pecado. O nosso Deus perdoa pecado de que maneira? Por amor. Ele não negocia com a gente, ó, eu vou perdoar o seu pecado se você fizer isso, aquilo, não. Ele fala, eu perdoo o pecado por amor ao meu nome. E Ele é um Deus perdoador. Você pode dizer obrigado, Senhor? Porque o Senhor é esse Deus perdoador. Porque nós temos até vergonha, né? Que nem o povo de Israel. Fala assim, ó, eu compareço diante do Senhor, ó, mas a minha mão, ele falou assim, ó, sua mão está suja de sangue. Deus não é totalmente santo. E quando a gente fala em santidade, é porque o nosso Deus santo é separado. Então, o nosso Deus é separado de todo mal. Por isso que Ele é santo. Ele é separado completamente de todo mal. E eu sou o quê? Pecadora. E como que eu ia me relacionar com esse Deus que é totalmente santo? Que comunhão ia ter com uma pessoa santa e um pecador? Poderia existir? Não. Então, só posso chegar na presença de Deus, pecador, se Ele fazer o que com o meu pecado? Perdoar o meu pecado. Por isso nós estamos aqui nessa noite, porque nós cremos nessa palavra. Senhor, perdoa o meu pecado. Não é conforme o que eu sou, mas é por amor ao teu nome. Por isso que nós podemos chegar diante dele e dizer isso. A Bíblia toda, ela está repleta em nos informar que Deus perdoa pecado. E Jesus, gente, foi à cruz. Sabe para fazer o quê? Para obter esse perdão do pecado. Ele foi lá porque não podia perdoar de qualquer jeito, né? Então, quando o homem caiu, custou o preço de uma vida, sangue. Então, como seria o perdão desse pecado? Teria que custar também o preço de uma vida de alguém que era de que jeito? Santo, perfeito, e nós não entendemos muito, falamos assim, mas por que Jesus tinha que morrer daquele jeito? Eu acho que você já muitas vezes falou isso. Por que ele teve que apanhar? Por que ele teve que ser zombado? Para que eu pudesse obter o perdão dos meus pecados. Então, de que jeito hoje nós achegamos a Deus? Nós falamos assim, Pai, para o nosso Deus, eu venho na tua presença, em nome de quem? Então ele nos perdoa porque ele ama Jesus. Jesus é o filho dele e ele ama. E ele falou que ele tomou, João 3,16 fala que Deus fez o quê? Amou o mundo de que jeito? De tal maneira que ele deu Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então, ele veio atingir o meu coração por amor. E a prova de Deus, ele deu o filho dele. Então, foi um presente. Jesus é um presente de Deus na minha vida para o meu pecado ser perdoado. Então, é aquele sangue que foi derramado lá na cruz, que faz o que com o meu pecado? Limpa o meu pecado. Você viu Isaías falando que ele fica branco como a neve. Mas só que eu tenho sempre falar para Deus, olha, eu fiz isso. Provérbios fala assim, ó, que aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará. Mas o que confessa o seu pecado e deixa, vai alcançar a misericórdia de Deus. Então, por eu não entender que eu sou pecador, eu não peço perdão. Mas tem que pedir perdão todo dia? O que vocês acham?
Porque a gente peca uma vez por mês, não é? Seria bom, né? A gente peca, irmão, todo dia e muitas vezes no mesmo dia. A gente peca. Então, o que seria de nós se a gente nunca confessasse o pecado? Como nós estaríamos? O que é, Josimar? Vermelho que nem escarlate. O que vocês acham do pecado? O que é para você o pecado? Como que é? Não é coisa boa? Como que é o pecado? Eu escutei sujo. O pecado é algo sujo para você? É algo que nos afasta de Deus. Então eu peco, como que eu fico? Longe de Deus, separado de Deus. E muitas vezes, por não confessar o pecado, e o pecado ser uma sujeira, então, quantos dias tem no mês? 30 dias. Então eu estou vindo ficando sujo 30 dias. Alguém vai passar perto de mim? Nem falei nada, eu só fiz assim. Agora, espiritualmente, eu não confessei o meu pecado 30 dias. Alguém vai passar perto de mim e vai sentir o cheiro do quê? Do pecado. Porque o pecado é fedido, gente. Ele deixa... A gente até sabe, eu fiz isso errado, eu fiz isso. E parece que a gente fica se sentindo de que jeito? Fica se sentindo sujo. Agora vamos pensar numa cozinha que não foi arrumada há 30 dias. Aquela pia, de que jeito que está? Só que cresce, né? Então é assim que acontece com a gente. Se eu não confesso o meu pecado, eu vou me tornando o quê? Isso mesmo, um lixo. Olha, se eu não confesso o pecado, eu vou me tornando esse lixão, né? 30 dias sem lavar o prato. Né? Hã? Não entendi, Lê? Fica sem prato, fica sem talher, fica tudo azedo na casa. Imagine a gente como casa. Como que a gente fica sem falar, Senhor, perdoa meu pecado? Essa casa está muito fedida, não é? Então, eu tenho que reconhecer que eu sou um pecador, né? Que eu pequei contra Deus. Davi fala, eu pequei contra Ti, Senhor. Pequei contra as pessoas. Eu não sou digno de ser chamado seu filho, né? Então, mas nós precisamos reconhecer essa condição, senão nós nunca vamos pedir perdão. E também não adianta ser aquele crente que fala assim, Senhor, perdoa a multidão de pecado. Né? Nem consegue carregar. Crente não tem multidão de pecado. Porque ele faz o que com o pecado? Ele confessa todo dia, então não tem multidão de pecado. Crente que confessa o pecado. Já pensou que maravilha, como você dorme, a hora que você fala, Senhor, eu vou dormir agora, 11 horas da noite, vou dormir. Sabe, Senhor, eu quero pedir perdão pelo que eu fiz hoje. Daí você pensa um pouquinho na sua vida. Hoje eu fiz isso, o Senhor não se agradou dessa minha atitude, não é, meu Deus? Olha essa outra, eu tenho certeza que o Senhor também não se agradou disso. Então eu quero pedir perdão, Senhor. Eu não quero fazer mais isso, porque isso está ferindo o teu coração. Daí como que eu fiquei? Limpo. E daí eu durmo. Durmo bem ou não? Muito bem. E tem muita gente com insônia. Por que será? Vão descobrir que tem gente que está com insônia? Por quê? Exatamente. Não conversa com Deus na hora de dormir. E não adianta conversar, Senhor, agora estou muito cansado, em nome de Jesus, amém. O que faltou? A confissão. Falou, olha, hoje eu respondi, hoje eu julguei, eu menti. Crente mente? É, Cláudio? Crente julga? Verdade, Jacó? Que mais que crente faz, gente? Crente pede perdão.
Olha que maravilha. Crente pede perdão, fala, olha, Senhor, realmente eu fiz, eu reconheço. E será que todo pedido de perdão tem validade? Se eu realmente estiver reconhecendo aquele erro. Então não é assim, perdoa todos os meus pecados, amém, irmão? Não, Senhor, olha aqui, o que eu fiz com a minha mãe hoje? O Senhor me perdoa por isso. Senhor, olha o que eu fiz com o meu dinheiro. Gastei tudo. Senhor, olha o que eu fiz. Eu ainda não aprendi, eu pensei que tinha aprendido, errei de novo. E Ele vai falar o que para a gente? Eu estou escutando, vamos lá, eu vou te ajudar. Vou dar uma outra oportunidade para você. E eu vou te ajudar a não errar mais. Amém? Por que a palavra diz que o homem nunca cai? Não, ele vai cair quantas vezes? 7 vezes. Eu vou falar que acho que é 7 vezes por dia, né? Que o homem. Mas ele fala, mas o Senhor faz o que com o homem? Levanta o homem. Então, se você está meio assim abatidinho, você fala, Senhor, levanta esse homem. Senhor, levanta essa mulher. Em nome de Jesus. Então, nós podemos declarar. E você pode falar para você mesmo. Senhor, levanta essa mulher abatida. Senhor, levanta esse homem abatido. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos profetizar? Hã? Vamos. Primeiro para a gente. Senhor, levanta essa mulher, esse homem, né? Quem é homem, né? Abatida. Em nome de Jesus, não quero ficar assim. Agora vamos profetizar para o nosso irmão. Mãozinha. E você vai profetizar. Levanta, Senhor, essa mulher. Coloca firmeza nesse homem. Levanta, tira todo abatimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Pergunta se ele está forte. Você está corajoso? Você está forte? Levanta o guerreiro. Levanta, guerreiro. No nome de Jesus. Amém? Firme. Então, ó, se Deus tratou do pecado, de que jeito que Ele tratou o pecado mesmo? Com amor. Amém, irmãos? E nós temos um jeitinho especial de não tratar desse jeito. Quando uma pessoa erra com a gente, na palavra, Jesus fala assim, dos seus pecados eu não me lembro nunca mais. E daí a gente faz ao contrário. E fala assim, e aquele dia que você pecou? E aquele outro dia que você falou? A gente fica lembrando. E fica em 1900 que você fez isso. E aquele dia no almoço, e aquele dia na janta. Por que será que acontece isso com a gente? A gente faz ao contrário do que Jesus falou. O que vocês acham? Por quê? O que você acha, Sidney? Que a gente é o avesso? Será que nós somos o avesso do que Deus falou? Sabe por quê? De vez em quando só, a gente se acha tão melhor que o outro. Né? Se acha assim, que a gente não vai fazer igual ele fez. E que não vai acontecer nunca com a gente o que está acontecendo com ele. E nós tomamos essa postura, infelizmente, não de amor. E ele falou, não lembro mais do seu pecado, viu, Clau? Amém. E você também não lembra do meu. É desse jeito que Jesus trabalha. Vamos ver o texto que ele fala? No dia da ceia, Jesus estava orando com os discípulos, lá em Mateus. Mateus 26. Ele estava orando e ele começa a ensinar, e era dia da ceia. Olha, igualzinho hoje. Mateus 26, começando no 26. Mateus 26, 26. Quem falou, quem já achou, fale amém. Amém. Achou mesmo? Vocês estão rápidos. Mateus 26, 26.
Enquanto comiam, acharam? Tomou Jesus o quê? Um pão e abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, vamos dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo graça, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de quem? Para? Oba! Para que serve então o sangue? E o que é esse negócio? Remissão. Muitas vezes a gente lê o texto e não se acha no texto, né? Remissão é a mesma coisa de falar assim, libertação. Falei, então, ó, este é o cálice da nova, é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para libertação dos pecados. Então, o sangue faz com que eu seja liberto, livre desse pecado. E ele usa essa palavra remissão, e sempre que a gente olhar nela, a gente vai lembrar de libertação, porque lembra do povo quando saiu do Egito. Eles não estavam lá no Egito, eles eram o quê? Escravos. E daí, Deus não tirou eles de lá com uma mão poderosa. Lembram disso? E eles não se tornaram libertos. Então, é isso que Jesus faz para a gente. O sangue derramado na cruz me liberta de quem? Esse negócio que fica grudando na gente, que tem que pecar todo dia, gente. Não é um negócio grudento, tal do pecado? Né? Parece que não larga da gente que sai pecado, ele volta no outro dia. E não volta? O Wagner canta aquele louvor, todo dia o pecado vem e faz o quê? Me chama. E outro dia o pecado vem. Tá certinho. O pecado é um grudento, gente, ele não desgruda. Só com o quê? Sangue de Jesus. O sangue de Jesus me liberta do quê? De todo pecado. Então, Jesus falou, esse aqui é o meu sangue que é derramado para libertar do quê? Dos pecados. Então, hoje é o dia que a gente lembra disso. Que a única coisa que me deixa livre do pecado é o sangue de Jesus. Agora nós vamos ver o que João falou, ó, lá na primeira carta dele, lá no finzinho. Ele também vai falar do sangue, ó. Primeira carta de João, no capítulo 1. Quem achar primeiro, vamos ver. Quem já achou primeiro? Eu estou achando o segundo, gente, aqui, ó. Primeira carta de João, capítulo 1. Acharam? Então, no 9. Olha como tá. Nós vamos dizer junto. Tem um Czinho aí, tem, ó. Cessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se eu fizer o quê? Confessar, abrir a boquinha, confessar e falar, Senhor Jesus, eu fiz isso de errado. Isso que é confessar. Alguém fala, vou confessar o meu pecado hoje para Deus. E não abrir a boca, não vai ter perdão. Agora, olhe no 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, faz o quê? Nos purifica de todo pecado. Você quer ficar sem pecado?
purificado do pecado, tem que vir para Jesus. E o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Vamos dizer isso? O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Mais uma vez. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Mais uma vez. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Então, tá aqui, ó. Eu tenho que crer nessa palavra. Ai, então eu posso, de qualquer maneira, tomar a ceia sem confessar o meu pecado? Não pode. Porque senão, você vai estar tomando assim, ó, água, mas não é uma coisa física. Quando eu tomo do vinho, eu tomo e peço perdão. O que está acontecendo com o meu pecado? O que está acontecendo? Vou ficando bem limpa, bem branquinha, que nem a neve. Não é isso? Mas se eu tomo de qualquer jeito, não tem branquinha, estou pretinha mesmo. Então, o sangue de Jesus, eles não usaram, me purifica de todo o pecado. Vamos contar para o nosso irmão em Cristo? O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Então, esse sangue tem poder, gente. Tem? O sangue de Jesus tem poder. Amém? O sangue de Jesus tem poder. Nós vamos pensar, o que aconteceu a hora que derramou o sangue lá na cruz? Vocês têm medo de assombração? Hã? Porque o sangue de Jesus, sabe o que ele fez? O que ele fez? Quem que lembra? A hora que Jesus morreu lá e derramou o sangue, aconteceu algo. O quê? No céu e mais aonde? Na terra. Então, nós vamos ver o que aconteceu, né? Então, Lucas 23... Eu quero achar lá a hora que ele... No 44, ó. A hora que ele morre, ó. Já era quase a hora sexta, que no caso para a gente é às 3 horas da tarde, escurecendo-se o sol. Houve o quê? Trevas sobre toda a terra até a hora 9. É normal ficar escuro das 3 horas da tarde até às 6? Todo dia acontece isso? É normal? Então, olha só, houve uma mudança. Não achou, Fê? Não, é 23:44. Então, ó, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então, o véu do templo, que era uma cortina bem grossa, sem ninguém colocar a mão, foi aberto, né? Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus,
as mulheres e os que tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe essas coisas. Então, ocorreu o quê? Uma mudança no quê? No tempo. O que todo dia era de dia, o que aconteceu? Mudou. E eu quero que você veja Mateus 27, mais uma coisa que aconteceu. Só que Lucas não retrata lá, mas Mateus traz. Mateus no 27, no 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então, por causa do quê? Do sangue. Do sangue derramado lá na cruz. Então, nós olhamos para isso e nós vamos começar a declarar, verdadeiramente, o sangue de Jesus tem o quê? Tem poder. Se tem poder para ressuscitar morto, não tem poder sobre a minha vida? Tem? Tem poder de escurecer o sol por 3 horas. Tem poder sobre a minha vida? Então, perguntei para vocês têm medo de defunto? Por causa que a hora que Jesus morreu, o que aconteceu? O sepulcro foi abalado. E o que estava dizendo? Não vai mais ter morte. Eu estou morrendo para que você tenha vida. Então, quando eu olho para aquele cálice que a gente toma todo dia de ceia, ele está dizendo, você não vai mais morrer, porque eu sou a sua vida. Eu morri, eu derramei o meu sangue para que você tenha a vida de Deus em você. Então, por isso, nós precisamos da ceia? Precisamos. Tem gente que fala, não preciso. Então, é como você estivesse fazendo um jejum espiritual. Você não está alimentando o seu espírito, né? E como que fico quando eu não almoço, nem janto, não tomo café? Por vários dias. E eu vou ficando bem desnutrido, né? E daí qualquer situação me abala, eu fico doente. Enquanto eu fico desnutrido de provisão espiritual, como que eu vou ficar espiritualmente? Fraco. Que nem aquela galinha da Angola. Todo dia eu fico, tô fraco. Tô fraco. Vocês não conhecem? Aqui todo mundo é caipira, gente. Não vem, não. Não conhece galinha da Angola? Qual que é o negócio que ela fala? Tô fraco. Tô fraco. Ela precisa se converter, gente. Não é isso, dona Rosa? Não fica falando, tô fraco, seu Oreste. A galinha da Angola não fala isso? E de vez em quando, a gente é super galinha de Angola. Como que você está, meu irmão? Tô fraco, tô fraco. Nós precisamos do quê? Do alimento espiritual para a nossa vida. E é esse sangue que me faz o quê? Limpo, me faz forte, me dá coragem, me levanta. Porque o sangue de Jesus, não senti muita firmeza. O sangue de Jesus tem poder no céu, na terra, embaixo da terra, sobre a minha vida, sobre a sua vida. O sangue de Jesus tem poder. E o que ele me faz? Me purifica de todo pecado. Então, na hora da ceia, você vai olhar para o vinho e vai falar, Senhor, se não fosse o teu sangue, eu, suja, eu estaria sujo, mas é o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Amém, irmãos?
Então, isso Jesus fez. E agora? O que eu tenho que fazer? E ele explicou o que eu tenho que fazer. Então, eles estavam todos reunidos. Jesus já tinha ressuscitado. E Jesus chega para ele em João capítulo 20 e fala o que tem que fazer. Olha só. João capítulo 20. Tô achando que o Afonso já achou. João 20. Olha só. Vamos ler do 21. Disse-lhe Jesus outra vez, o quê? Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre ele e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Se de alguns, o quê? Perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhos retiverdes, serão retidos. Então, ó, Deus perdoa pecado por... Jesus perdoou o pecado por amor. E ele falou para mim, ó, se você perdoar o pecado, vai ser perdoado. Você vai ser perdoado. Se você retiver o pecado, ele vai ficar morando junto com você. Então, ele disse isso, ó. Se de alguns perdoardes os pecados, os seus são perdoados. E se alguns você retiver, eles vão ficar retidos. E nós vamos ter que conviver todo dia com aquele pecado. E todo dia o pecado vem. E todo dia... E quando a gente não perdoa, aquele pecado ele vai aumentando o volume na nossa vida. É verdade isso. Ele vai ficando de que jeito? Grande. E quando alguém nos olha, ou a gente olha para alguém, a gente fala assim, aquela pessoa, oh, aquele lá não é o ladrão? O pecado ficou maior que a pessoa. Então, e eu estou falando de alguém. E como que alguém me vê? Se eu ainda ficar retendo o pecado. Fica aí, pecado. Não precisa pedir perdão, não. Fica escondidinho aí, né? Alguém vai olhar para mim e vai falar, olha ela. Ele vai lembrar do meu pecado. Ele não vai lembrar do meu nome. Ele não vai lembrar do que eu fiz para ele. Ele vai lembrar do meu pecado. Então, a gente vê uma pessoa passando e fala assim, ih, aquele lá, ó, aquele é sem vergonha. Mas ele não é um sem vergonha. Ele não é um homem. Ele não tem nome. Mas o que eu vejo nele? O pecado. Se eu, homem, vejo o pecado, imagine no reino espiritual como que o nosso pecado aparece, né? Porque tem pecado, gente, que a gente pensa que esconde todo mundo. Mas no reino espiritual, o pecado é visto. E aquele pecado que eu não confessei diante do Senhor, o sangue de Jesus não cobriu, não purificou. Então, ó, o meu Deus perdoa pecado por amor. Jesus foi à cruz para que eu fosse perdoado. E eu, o que eu faço? Sabe o que eu faço muitas vezes? Não senti que eu tenho que perdoar aquela pessoa. Não estou sentindo nada. Mas perdoar não é sentimento, gente. É mandamento. Como que é a oração do Pai Nosso? Vamos ver se a gente lembra? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa. De que jeito? E não nos deixes cair em, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E como que é o negócio de perdoar pecado? Perdoa os nossos pecados assim, Jesus, assim, ó. Perdoa os nossos pecados assim. De que jeito? Como nós perdoamos os nossos devedores, viu, Jesus? Assim. E daí está condicionado. Se eu perdoo, Jesus me perdoa. E se eu não sinto nada? Jesus fala, sinto muito. A pessoa fala, ai pastor, eu não senti que eu tenho que perdoar o Rafael. Não senti. Mas ele falou que é para me perdoar, porque senão não tem chance dele me perdoar. Isso que é reter, gente. Eu fico retendo, falo, não senti. Eu prefiro ficar assim do que ficar livre. Então, ó, Deus me perdoou por amor. Jesus foi à cruz para perdoar, purificar do meu pecado. E a minha parte, qual é? Perdoar. Quem que eu vou perdoar? Ah, aquele que não fez nada. Não, fez, se daí não precisa. Ele já não fez nada. Eu vou perdoar aquele que me... Isso aí. Ah, é muito duro ser de Jesus, pastora. E é mesmo. Porque vai custar a sua vida. Se você não perdoar, você vai ficar retido no inferno. Vai custar. É muito difícil. Custa a nossa vida. Né? E que maravilha, quando você perdoa, como que você se sente? Estou livre desse pecado. Não é da pessoa, viu, irmãos? Estou livre, né? Estou livre. Então, como nessa noite o Senhor quer fazer uma coisa linda no nosso coração, e nas nossas finanças, e na nossa vida profissional, porque a gente fala assim, não acontece nada, não prospero, porque eu não confesso o quê? O pecado. Então o Senhor quer fazer isso com a gente hoje. Ele quer que eu deixe a pessoa livre. Eu não vou reter nada. Em nome do Senhor Jesus. Nós temos coisas a perdoar? Temos. Tem coisa para perdoar do marido? Não? Estão tudo jóia? Tem. Tem coisa para perdoar da mulher? Tem. Para perdoar da mãe? Do filho? Tem. Aonde que a gente vai para aprender isso? Aqui. Aqui a gente vem aqui para Jesus falar isso para a gente. Yara, você tem que perdoar. E olha, essa lição é sempre, gente. Mas o cabeção aqui não aprende. Que fica tentando não confessar, não liberar o perdão. Mas nessa noite, é noite de ceia, e nós vamos liberar esse perdão. Em nome de Jesus. Deus perdoou por do seu nome. Jesus foi à cruz para que eu ficasse livre do pecado. E eu vou o quê? Diga com a sua boquinha. Eu vou. Eu não ouvi. Eu vou perdoar. Por quê? Porque Jesus que está falando para você perdoar. Não é a pastora. É Jesus que está falando. Deixe esse pecado. Não ligue mais para ele. Dos seus, eu não lembro nunca mais. Amém? Glória a Deus. Então, é dessa maneira que nós vamos nos aproximar da ceia do Senhor. E se você veio para a igreja, obrigado, peça perdão aqui. Sabe por quê? O cão, ele faz essas coisas. Na hora que a gente vai sair, ele apronta uma para a gente brigar com o marido, brigar com o filho, sair brava, vir para a igreja tinindo. Falar, eu não sei nem por que eu vou. Né? Mas você veio aqui para você perdoar. Se Deus é perdoador,
Jesus é perdoador. Eu sou irmão de Jesus. Eu também sou filha de Deus. Eu também sou perdoador. Não é aquele pecado grande, pastor. É aquele perdão grande que você vai dar nessa noite. Para aquele pecado grande. É aquele perdão grande que vai rasgar o véu do templo. Vai ressuscitar lá os defuntos. É esse perdão que você vai dar. Porque ele vai arrancar do seu coração esse peso. Amém? Quem está disposto a perdoar? Amém. Glória a Deus. E vão ficar livres? Então, o que é, Nilzinho? Não vai, filho? Vai. Ele gritou, amém. Já perdoa, filho. Já perdoa, já perdoa. É o Jacó, ele vai perdoar o Jacó. Essa é uma grande história de amor. Nilzinho e Jacó. Eles se perdoam, né? Não é verdade? Amém. Glória a Deus. Tem muita coisa que a gente tem que perdoar. Para que as pessoas nos perdoem, né? Amém? Então, nós vamos orar por nós. E nós vamos confessar a Deus os nossos pecados. Amém? Então nós vamos cantar aquele Teu Sangue, né? Que é lindo, né? Teu Sangue, mas quero que vocês toquem direto, porque senão fica só na primeira parte, daí não dá tempo de cantar o resto. Que eu gosto de cantar, eu sou livre. Nunca chega lá no eu sou livre. Então canta inteiro, não repete a primeira parte. Que eu gosto de abrir o braço assim, para mim ficar livre e olhar para trás se tem algum pecado, né? Então vão treinando já. Vamos ficar de pé? Tem criança. Criança gritando, né? Criança gritando. Quem que sabe esse louvor lindamente? Aleluia. Aleluia, Senhor. Não posso tirar daqui. Então, deixa o Senhor ouvir a sua voz. Então, como que ele começa? Vai falar do quê? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. E nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
diga. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Experimente, meu irmão, fazer isso, ó. Eu sou livre. Deixa o mundo espiritual te ver. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Glória! Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Muito mais alvo. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. De que maneira eu posso ficar mais alvo que a neve? Se eu confessar os meus pecados, Jesus é fiel e justo. Então, nessa hora, vamos trazer a nossa confissão diante do Senhor. Só você sabe aonde você pecou. Só você sabe aonde você transgrediu. Interrompa hoje esse caminhar sem sucesso na sua vida. Confesse, fala: Pai, eu quero confessar. Eu quero deixar registrado aqui que eu errei, que eu preciso do Senhor. Eu quero pedir perdão, Senhor, dos meus pecados. Eu creio no que a Tua palavra diz. Se eu confessar os pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Cheira lá, soria lá, seria lá. Se o seu pecado for vermelho como carmesim, o Senhor deixa branco como a neve. Cheira lá, soria lá, Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ele é maior que a sua dor. É maior que o julgamento. É maior que a mentira, que o roubo, que a morte. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mais alvo que a neve serei. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que vocês sentassem e os
líderes estivessem assumindo. E nós vamos chamar as pessoas que, por causa do sangue de Jesus, tomaram uma decisão muito especial na sua vida. Eles desceram as águas, né, do batismo. E eu vou chamar o fruto da célula do Luciano e da Leandra. Que eles venham aqui, né? O fruto é o Paulinho, a Silvia, a Vanessa, a Márcia. Então, essa é a colheita. Glória a Deus. Isso. Agora fica um pouquinho mais para lá. Agora, um dia, quem ganhou Du? Você ou você? Ou você ganhou Anderson ou Anderson ganhou Du? Ah, é o Paulo então? Você ganhou Du? Ah, você ganhou o Paulo. E você ganhou o Anderson. Olha, gente, que história, hein? O Ralph que ganhou o Anderson que ganhou o Paulo. Cadê o Paulo? Glória, você vai ver o fruto. Daí você ganhou o Du. E olha o fruto do Du. Venha, Du, com todos eles. Venham aqui, ó. Então, vou ver. Fernando, cadê o Fernando? Ah, o Fernando, daí tem a história do Paulinho. Então, vem, Paulinho, cadê o Fernando? Glória a Deus. Então, ó, tá o Felipe, pessoa do Espírito. Olha que nome lindo, gente. Eu fiquei apaixonado por esse nome. É o nome dele mesmo. Dos santos. Eu já falo do Espírito Santo. Felipe, pessoa do Espírito. Não é lindo, gente, esse nome? Então, ele está aí, o Felipe. O Gildés. Glória a Deus. A Mauri. Vamos ver o do Gildés e o Fábio Costa. A Mauri, Jerônimo Costa. Cleito, não veio? Oh, gente. E Marlon. Olha que tá faltando, gente, hein? Miguel. Também não. A Maria Eduarda é de quem? Tá com vergonha, gente. É da Joyce. E o Lucas, que batizou hoje. Glória a Deus. Então, lá no acampamento, batizaram-se 9. Com mais o do Lucas, 10. E nós também vamos receber o Vanderlei. Que é de quem? Do Ralph? Glória a Deus. Não é uma colheita? Hã? Então, aquilo que você investiu, você fala, eu ajudei, eu orei, eu, não sei, alguém investiu que pagou para alguém ir aqui. Você fala, eu estou lá junto. Eu estou junto com nessa colheita, eu estou junto com eles. Amém? E o louvor? Fizeram, não? Para domingo que vem, tá? Então. Porque toda essa história, gente. Olha, o Du falou assim para mim. Olha a história, vem mais para cá, Du. Que ele chama do pregador.
Então, ele dançava junto com os meninos no... E ele ia no ônibus junto com o pessoal, mas ele já tinha Bíblia, já era convertido. Ele falou assim, sabe o que é, pastor? Eu ainda não estava muito firme. Mas ele não estava firme. E ele levava a Bíblia e falava para todos esses daqui, no ônibus. E o que Jesus vai fazer com ele na hora que ele estiver firme? Por isso que eles falam do pregador. E o que vocês faziam lá? A gente dançava, a gente ia para campeonatos e no ônibus eu levava a palavra, né? Ia semeando a palavra. E glória a Deus, eles estão aqui firmes. Gente, eles têm uma linguagem muito diferente da gente, né? Então eu escutei eles conversando, que eles ficam na rima. Né? Eles ficam montando a música, né? Daí tem a dança. E eu perguntei, mas como que é esse MC, né? MC do, não sei, né? Eles falam, mas gente, o que é esse maestro da cerimônia? É o que canta. Então, MC do. E eles dançam, cantam. E eu achei lindo tudo isso. Então, isso aqui é uma grande colheita para o Senhor Jesus. Amém? Então, nós chamamos vocês aqui porque um dia vocês tiveram coragem de descer as águas do batismo e hoje o Senhor está te honrando. Então, agora vocês têm uma casa de Deus, né? Onde vocês são aceitos. Não é porque vocês cantam diferente, mas vocês são lindos porque louvam ao Senhor. Ai, nós gostamos de dançar, pastor, mas é aquela dança que vira em cima da mão. Não é assim? E eles podem dançar isso? Se for para louvar o Senhor. A maravilha do testemunho do Lucas hoje, né? Bonitinho, ele falando, então, né? Fala aí, então. Fala que ele fazia rima para o outro, mas agora ele vai fazer a rima para salvar vidas, né? Então, glória a Deus. Então, eu gostaria que nós, como igreja, ficássemos de pé para receber toda essa turminha aqui, toda essa que veio para cá. Não é muito maravilhoso de gostoso? Uma maravilha. E essa aqui, ó, o Paulinho trouxe a Silvia. E sabe o que a Silvia fez? Trouxe a Vanessa, que não se aguentou e vendo a amiga batizar, o que você acha que ela fez? Batizou também, não vou aguentar, eu vou batizar. Então, eles batizaram tudo junto. Uma bênção de Jesus. Então, nós vamos orar pelas suas vidas e declarar que nós recebemos vocês em amor. E que vocês têm uma casa, que vocês são discípulos do Senhor. E você, Vanderlei, que vem de lá da Pernambuco, gente. Como que é o nome da sua cidade, filho? Cachoeirinha. Então, nós também vamos receber, porque ele veio da Assembleia, né? Assembleia de Deus. Ele trouxe uma carta de apresentação e nós estamos recebendo ele nessa noite. Amém? Então, estenda a sua mão em gratidão a Deus, em louvor a Deus por essas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos o fruto do trabalho aqui, ó Pai, dos nossos irmãos, do que eles semearam na vida deles, ó Pai, nós apresentamos ao Senhor. E como igreja, ó Pai, nós os recebemos como irmãos em Cristo, ó Pai, que diante das diferenças, o Senhor quer aperfeiçoar cada um aqui, ó Pai, e diante da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, nós nos aliançamos com Ele em amor, em zelo, em proteção, em cuidado sobre cada vida e os abençoamos, ó Pai, para a honra do Teu nome nessa terra, e eles vão
encher essa terra com outros filhos para o Senhor, ó Pai. Então nós te agradecemos, porque há recompensa para o nosso trabalho, e o nosso coração se enche de alegria, porque podemos ofertar ao Senhor essas vidas nessa noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode dar um abraço neles aí, vocês de trás. Glória a Deus. Glória a Deus. Alvo mais que a neve. Agora nós vamos abençoar os elementos da ceia. Mais alvo que a neve serei, alvo mais que a neve, Alvo mais que a neve. Sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo voltou no seu lugar. Então, Pai, nós trazemos esses elementos da ceia diante da Tua presença, porque a Tua palavra nos ensinou nessa noite que o Senhor é a verdadeira comida, que o Teu sangue, ó Pai, é o único sangue que purifica do pecado. Então, Pai, nós olhamos para esse cálice agora e tomamos posse dessa palavra, que através da confissão dos nossos lábios, o Teu sangue nos purifica de todo pecado. Então, nós queremos renovar nossa aliança com o Senhor, ó Pai. E é por amor, Senhor. E queremos receber o perdão dos nossos pecados, porque o Senhor nos perdoou por amor do Seu nome. Te damos graças, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Então, todo aquele que já desceu as águas do batismo, você pode tomar do pão, do vinho. Aquele que ainda está se decidindo, tome da uva, né? Para que isso tenha valor na sua vida, esse compromisso com o Senhor. Amém? Amém.